Aos 23 anos, eu me tornava ateu. Tudo começou pelos simples fatos da minha total ignorância de não saber o que era e como funcionava a religião. Antes do ateísmo, quando alguém vinha me perguntar qual era a minha religião, eu não sabia o que responder com 100% de certeza. Eu tinha uma ideia e um conceito e visão de Deus que eu conhecia ao longo da minha vida, mas eu não sabia o que era religião, como que funcionava e nem quais eram as outras religiões. Só para você ter uma ideia, uma pessoa quando ela não tem certeza e ela nem tem muito assim um conhecimento, uma base sobre a religião, é quando alguém pergunta para ela: você é cristão? Você é católico? E aí a pessoa não sabe o que responder. Quando essa pessoa não sabe responder essa simples pergunta: você é cristão? Você é católico? Isso, né, considerando que a pessoa tem aí o cristianismo como religião, a pessoa que não consegue responder essa pergunta, ela não é uma pessoa praticante em si da religião e não conhece, porque o fato de não saber responder e ter dúvidas o que significa tanto ser cristão e ser católico mostra que a pessoa não tem certeza do que vai estar falando. E eu era assim. Então eu acabava ficando confuso e simplesmente respondia: eu só acredito em Deus. Não sigo nenhuma religião, mas só acredito em Deus. Afirmar que só acredita em Deus é um problema, porque o que seria Deus para você? O seu Deus é baseado em alguma religião? Primeiro você precisa considerar isso, porque existe uma visão de Deus, como eu mostrei ao longo dessas séries de vídeo. No teísmo existe um Deus criador que interfere e tem interação com a sua criação, mas no deísmo não. O Deus lá, que é o Deus, né, que é considerado lá pelo deísmo, é totalmente diferente do Deus do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Porque esse Deus ele não interfere e nem interage com sua criação. Por isso que é importante ter esse conhecimento. Bom, ao começar a estudar ciência mais voltada para astronomias, por ser fascinante, eu comecei a questionar a existência de tudo. Durante a minha infância e adolescência, eu tive um problema de falta de conhecimento. Então, praticamente, na minha infância eu tinha dificuldade de aprender, não conseguia aprender nada, até meus 12 anos eu também não sabia nem ler, nem escrever, na verdade foi até os 18, mas eu tinha muita dificuldade de aprender qualquer coisa. E aí na adolescência também não tive o conhecimento essencial tanto para a vida nem do mundo. Aí quando chegou aos 18 anos, conforme eu fui buscando conhecimento, quando chegou lá mais ou menos com os 21 aos 22 anos, eu comecei a buscar conhecimentos mais aprofundados, além do básico que eu já tinha aprendido quando eu comecei a voltar a estudar. E um desses conhecimentos foi sobre ciência, mas eu sempre gostei dessa parte de universo, então eu fui buscar conhecimento mais voltado para astronomia. E foi aí que começou o questionamento, porque eu comecei a pensar e a ver o mundo de uma forma mais ampla. Porque antes o mundo para mim era só o quê? A Terra, e não conseguia imaginar nada além disso. E a partir do momento que eu busquei o conhecimento de astronomia, aí foi um negócio que não consegui mais parar. Nessa, acabei procurando pelo lado da ciência e religião como tudo começou. Conheci muitas teorias pela ciência, mas nenhuma afirmação. Porém, encontrei um fato na ciência que fez eu questionar novamente, mas não a existência, e sim a vida. Foi nessa que conheci e relacionei a origem do Homo sapiens com a origem das religiões, e percebi que não fazia sentido para mim, já que a religião não existia na era Mesozoica, que foi aproximadamente 250 milhões de anos, bem durando até 65 milhões de anos atrás, enquanto a vida humana só veio a surgir na era Cenozoica. E perceba que eu falei sobre o surgimento da vida humana, não da vida em si, em geral, tá? Não do surgimento da vida, da primeira vida ou da vida em geral como conhecemos. Eu tô falando da vida humana. Porque assim, ninguém sabe, ninguém tem certeza e afirma como surgiu a vida como conhecemos. Existem estudos que consideram algumas teorias aí para possível origem da vida. Por isso que você não vai ouvir na ciência em nenhum lugar lá afirmando que a vida surgiu de tal forma, com 100% de certeza, porque não sabemos ainda, e nem sei se um dia vamos saber. Mas na religião, provavelmente você vai encontrar lá, dependendo da religião, afirmando que a vida teve origem a partir de um momento ou a partir de alguma criação. Sabemos que a vida surgiu há bilhões de anos, mas essa primeira vida surgiu, ou essas vidas que vieram a surgir inicialmente,
com certeza não foi a humana. A nossa história, se for considerar no mapa cósmico, a gente está ali bem lá no finalzinho mesmo, sendo, por exemplo, bem recente na verdade. Eu deixo até aqui a recomendação de uma série chamada Cosmos. Existem duas versões, a primeira é produzida pelo Carl Sagan e a segunda pelo Neil deGrasse Tyson. E lá fala um pouco melhor desse mapa cósmico, caso você tenha interesse. É por isso que durante essas séries de vídeo eu cheguei até a falar, você já viu algum animal adorar algum tipo de Deus, a orar, alguma coisa relacionada à religião? Não, só nós humanos que fazemos isso. Entenda errado, eu não estou falando isso para você mudar a sua religião, fé, crença, não é isso. Eu só estou explicando para você entender como que eu me tornei um ateu. De forma resumida, essa foi a primeira parte que levou eu a decidir me tornar um ateu. A questão da vida, tá? Porque para mim não fazia muito sentido, já que a religião foi criada pelo homem. Assim, você pode acreditar em um Deus, tá tudo bem. Eu, por exemplo, até pensei, mas tipo, beleza, a religião foi criada pelo homem, mas se teve um Deus mesmo que criou? E a gente não saiba, nem conheça tal Deus. Mas vamos supor que teve algum. E eu até cheguei a pensar nisso. Mas mesmo que existisse tal Deus, como saberíamos a existência dele? Aí ele teria que vir e interagir na sua criação. Então essa foi a primeira parte que levou eu a me tornar um ateu, porque para mim não fazia muito sentido a religião devido que ela é uma criação do humano, do homem. E como o humano, a vida humana, ela não é a primeira vida a surgir na Terra, então para mim não fazia muito sentido isso. Porém, esse não foi o único motivo. O segundo motivo que levou eu a me tornar um ateu foi a questão da vida após a morte. Ao pesquisar, conheci conceitos de inferno, céu, após a morte e percebi que uma pessoa nasce, vive sua vida na Terra e depois é julgada. Mas aí eu pensei, ninguém escolheu nascer. Antes eu não existia, agora existo. E depois, após morrer, vou ter que permanecer em algum lugar, seja bom ou ruim, pela eternidade? Peraí, isso não faz sentido. E antes de nascer, onde a vida estava? Era bom? Era ruim? Ou a vida só veio a existir após o nascimento mesmo? E foi além. Comecei a questionar por que Deus criaria a vida. Qual é o objetivo dela antes de existir no mundo, durante que é vivida no mundo e após a morte? E eu comecei a ter esse questionamento porque eu não achava justo isso. Uma pessoa, ela nasce sem ter cometido nenhum pecado e aí ela vive na Terra, tá? Independente se a pessoa é ruim ou boa, eu não estou aqui para julgar ninguém ou o que a pessoa faz, mas o fato da pessoa nunca ter vindo a existir, venham a existir e depois após a morte, isso vai depender do conceito de religião, isso vai depender do como é tratado a vida após a morte em cada religião. Eu só estou compartilhando o que eu entendia na época, tá? O ponto é, para mim era injusto e não fazia muito sentido que uma pessoa após nascer e após morrer deveria depois permanecer em um lugar eternamente. Porque em um ponto ela não existia. Aí veio a existir e depois, após a morte, vai permanecer em um lugar pela eternidade. Tipo, a pessoa pode ter cometido algum crime, pode ter sido boa, mas por que ela vai precisar permanecer em um lugar pela eternidade? Se ela nunca veio a existir. E se tudo que ela fez naquele período foi porque ela simplesmente existiu. Então perceba que para mim não fazia muito sentido essa é a ideia de vida após a morte, porque existem outras também que eu cheguei a conhecer e eu já vou explicar. Bom, tudo isso foi baseado no que eu sabia e entendia de religião e Deus até aquele momento. Foi então que eu comecei a procurar por outras religiões. E foi exatamente aí mesmo, tá? Quando eu tive essa ideia de vida após a morte, e aí eu pensei, caramba, deve ter outras visões, outras religiões que tratam essa questão de vida após a morte de forma diferente. E foi aí nesse momento que eu comecei a conhecer outras religiões. E como eu conheci diversas religiões, algumas se destacaram. A principal, o budismo, o taoísmo. O interessante é que algumas religiões, como é o caso do hinduísmo e o budismo, a questão da vida após a morte fazia mais sentido para mim. Ainda assim, não foi o suficiente devido ao primeiro critério que levou eu a me tornar ateu, que foi o surgimento da vida humana. Após todo o questionamento e pesquisa e reflexões, cheguei ao ponto que não iria mais acreditar em Deus, deuses, espíritos e coisas sobrenaturais. Foi aí que, pouco tempo depois, conheci o ateísmo. Na verdade, não gosto muito desse termo, porque para mim
eu sou humano como qualquer outro, mas sem uma religião. E por que eu falei que para mim fazia mais sentido essa questão da vida após a morte, por exemplo, no hinduísmo, no budismo? Porque a vida após a morte, nesses casos, é tratada como uma encarnação. Lá tem até o conceito de karma e tudo mais. Então fazia mais sentido para mim, porque independente do que a pessoa vinha fazer, ou antes mesmo dela existir, tinha ali um ciclo da vida. Ainda assim não foi o suficiente, por exemplo, para mim escolher uma religião. Tanto que eu falo, se fosse para mim ter uma religião, provavelmente seria o hinduísmo ou o budismo. Nesse caso, provavelmente seria o budismo. Porque quando eu comecei a questionar, eu até tinha decidido escolher uma religião para seguir. É por isso que eu também comecei a pesquisar sobre as religiões. Mas aí, conforme eu fui pesquisando mais e mais, para mim fazia mais sentido não ter nenhuma. Mas dentre todas essas, o budismo foi uma que eu falei, vou escolher essa aqui, mas resolvi não escolher nenhuma. Porque o budismo, para algumas pessoas, não é considerado como uma religião em si, mas como uma visão filosófica. Então, basicamente foi isso. O que fez eu me tornar ateu foi o simples fato de ser uma pessoa ignorante, de não saber como que funcionava e acabar falando uma coisa que eu não tinha certeza. Depois, foi pesquisando, entendendo, relacionando a ciência com a religião e a origem da vida e até mesmo a criação da religião. E foi aí que eu vi que a religião e o surgimento da vida não fazia muito sentido, porque a religião não tinha existido antes do humano, só vinha a surgir depois. E por fim, o que levou a me tornar ateu foi o fato da vida após a morte. Tanto que algumas pessoas me questionam, Eric, mas para você o que vai acontecer? O que vai ser a vida após a morte? Para mim, simplesmente é o fim. Não tem nada. Simplesmente acabou. É como simplesmente dormir e nunca acordar. Mas também eu dormir, não vai sonhar. Simplesmente acabou. É o fim. Agora que você sabe o que levou e como eu me tornei ateu, eu vou explicar como que é o cotidiano, a vida de um ateísta. E eu já posso começar dizendo que não muda nada de uma pessoa que é religiosa. Com a diferença que eu não pratico nenhum tipo de religião. Só isso. Eu continuo trabalhando, estudando, dormindo, me relacionando. A vida de uma pessoa, a vida de um ateísta é simplesmente a vida simples, como qualquer outra. Com a única diferença que um ateísta, como é meu caso, eu não vou a igrejas, eu não rezo e nem mesmo uso aí conceitos e até mesmo qualquer coisa relacionada a nenhuma religião. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, se Deus quiser, eu vou conseguir, eu vou progredir, eu vou fazer tal coisa, etc, etc. Eu, por exemplo, não faço isso, porque para mim não faz sentido nenhum. É por isso também que você precisa entender que um ateu de verdade não liga para essas coisas de ateísmo. Ele simplesmente vive a vida. E por que eu estou falando que um ateu de verdade, ele não liga para essas coisas de ateísmo? Porque existem algumas pessoas que acabam se tornando ateus ou ateias por causa de algum acontecimento que aconteceu na vida dela, seja algum ente querido que acabou perdendo, seja alguma coisa que a pessoa sofreu, etc. No meu caso, por exemplo, não foi assim. E eu acho que está errado uma pessoa se tornar um ateu ou uma ateia por causa de algum sofrimento ou alguma perda. Porque aí existe uma motivação para a pessoa simplesmente ir contra aquilo que ela acreditava antes, porque acha que não é justo ou não foi justo o que aconteceu. Perceba que no meu caso, o simples fato de tornar um ateu foi a questão de eu questionar a origem da religião, o surgimento da vida, a vida após a morte, e até mesmo a ideia de Deus e deuses. Não foi nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perda. Foi simplesmente o fato de eu conhecer e questionar. E pode acreditar, eu mesmo sendo ateu, eu continuo, por exemplo, falando, olha, nossa, meu Deus do céu, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Ave Maria. Mas sério, que você é um ateu, por que você fala essas coisas? Porque eu cresci numa família que não era religiosa, assim, praticante, mas é religiosa, então eu acabei herdando essa cultura um pouco religiosa, entendeu? Então é uma coisa que é meio que eu já vi que foi inserida na minha vida devido a ter vindo de uma família religiosa. Então é normal, mas tipo, mesmo eu sendo ateu, eu falo isso porque é normal pra mim. Não é da mesma forma que antes, é com menos frequência, normalmente vai mais natural, porque é natural mesmo. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, alguma coisa assim e fala, nossa, meu Deus do céu. E a gente não pensa, simplesmente fala, entendeu? Então é por isso que às vezes eu falo mesmo
para mim tá tudo bem. Porque é uma cultura que eu acabei herdando. Eu falo isso também porque ao nascer ninguém nasce religioso. Gente, vocês precisam entender, ninguém nasce religioso, a pessoa se torna religiosa. Seja porque ela veio de uma família religiosa ou porque aderiu à religião. Ao nascer, nascemos humanos, tá? Vou dizer assim. E aí a gente começa a conhecer e aprender, porque não nascemos aprendendo, porque não nascemos já com a ideia de mundo, Deus, vida, morte, nem nada. A gente vai aprendendo e vai adquirindo tudo isso ao longo da vida. E é por isso que eu falei que às vezes eu acabo falando mesmo essas coisas. Para mim é normal, mesmo eu não acreditando. Agora, por exemplo, quando eu vou falar para as pessoas que eu sou ateu, porque não é uma coisa que eu fico afirmando e falando para todo mundo, tá? Você vai perceber que um ateu de verdade, ele não fica falando, olha, eu sou ateu, olha, eu... Não, ele simplesmente não tá nem aí. Ele não fala. Se alguém perguntar, ele fala. Simples assim. Eu mesmo, quando alguém vem perguntar, você qual é a sua religião? Eu falo, eu não tenho religião. Aí a pessoa, beleza. Mas algumas pessoas querem perguntar mais ainda, mas você acredita em Deus? Eu falo, não acredito. Ah, então você é ateu. E algumas pessoas, devido ao preconceito, acabam até tendo um olhar meio torto, assim, nossa, esse ateu aí, tipo... Caramba, mano, é complicado. Existem até algumas pessoas que começam até a fazer perguntas, questionando, por exemplo, eu falando, mas como você não acredita em Deus? Colocando, por exemplo, a própria crença sobre mim, questionando, mas como você acha que a vida surgiu? O que vai acontecer na vida após a morte? Como se quisessem afirmar que o que elas creem está certo. E assim, para elas eu sei que está certo, que para elas aquilo é verdade, mas para mim não é. Então até nem faz sentido questionar uma pessoa referente à sua fé ou falta de fé, porque é individual. O fato da pessoa ter uma religião e eu não ter, não vai interferir em nada em minha vida e vice-versa, desde que a pessoa não coloque aquilo como um problema. Isso é, desde que a pessoa não crie um obstáculo ou um problema ali em relação a essas escolhas que cada um resolveu ter. Eu mesmo, por exemplo, evito até entrar em debates ou mesmo em conversas quando se tratam dessa questão religião e não religião. Eu até posso conversar sobre o assunto, mas jamais eu vou chegar com a pessoa e iniciar uma conversa onde há um questionamento perguntando por que eu me tornei ou que, como se a pessoa quisesse que eu afirmasse a visão dela para justificar porque ela acredita naquilo e eu não. Aí tá errado. É por isso que se você, por exemplo, encontrar um ateu ou uma ateia que tenta justificar a visão, por exemplo, se eu chegar em você e tentar justificar a minha visão como sendo verdadeira, isso está errado. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo. Na verdade, eu não sei quase nada. Mas o simples fato, por exemplo, de eu me tornar ateu não faz ser uma pessoa ser melhor ou pior em relação às outras. E por isso, como é uma escolha individual, eu não preciso me justificar e nem passar essa visão para as outras pessoas para que elas tenham a mesma visão que eu. Não faz sentido para mim chegar para a pessoa e ela falar sobre a religião dela e eu chegar assim, mas como você explica a teoria da evolução? Ou, por exemplo, o surgimento da religião e da vida? Para que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Então, se você encontrou um ateu assim, pode acreditar que essa pessoa, ou ele ou ela não se tornou um ateu verdadeiramente, tá? Que simplesmente não tá nem aí para esse conceito de ateísmo, simplesmente não acredita, ou simplesmente só está seguindo alguma modinha assim e provavelmente futuramente vai mudar até de ideia. Porque existe, tá? Pessoas que assim inicialmente, normalmente acontece ali na adolescência ou na juventude ali, aí a pessoa vai, se torna ateu ou ateia, aí passa o período, depois vai e se torna religiosa novamente. Eu, no meu caso, não pretendo me tornar religioso. Quando eu me tornei ateu, eu defini aquilo para minha vida, pelo resto da minha vida. Porque eu tenho uma visão e ideia que fez eu decidir ter essa escolha. É por isso mesmo que se você é um ateu, uma ateia ou uma pessoa religiosa, entenda, no momento que entrar em uma conversa ou em uma discussão onde a pessoa oposta está pedindo para você justificar ou afirmar alguma coisa relacionada à sua escolha ou até mesmo a outra pessoa, tentando que você explique o que ela quer que você acredite, no que ela acredita, simplesmente chega e fale. O que realmente importa é se você acredita ou não no que eu acredito. A minha escolha e visão não vai afetar em nada em sua vida e vice-versa. Para a conversa aí mesmo, tá? Se a pessoa insistir, saia de perto, não continue, porque, gente,
é uma questão de respeito, tá? É uma questão de escolhas. São religiões, são milhares de religiões, cada um tem a sua, e tem as pessoas que não têm religião. E tem até aquelas pessoas que nem querem estar nem em um lado, nem em outro, que é o caso do agnóstico. E tem as outras pessoas, por exemplo, que é o caso do apateísmo, que não está nem aí, tanto por um lado religioso e não religioso. Simplesmente vive a vida independente de qual lado e do que ambos acreditam ou não. Bom, esse daqui foi o último vídeo dessa série de vídeos que eu publiquei. Eu realmente espero que você tenha gostado e tenha agora uma visão bem resumida e ampla de como funciona o sistema religioso, algumas das principais religiões também, agora você sabe quais são e como que funciona. E caso tenha interesse, lembre-se que tem os livros que eu deixei lá como recomendação, os artigos e até os vídeos do canal Conhecimento da Humanidade. A ideia aqui não foi passar um conhecimento amplo e completo, na verdade foi mais informação do que conhecimento do que eu passei. Mas ainda assim é uma boa base, bem resumida, para se ter uma ideia de como que funciona. O interessante de todo esse conhecimento que eu busquei e estudo que eu fiz, só foi depois que eu me tornei ateu. Antes disso eu nem sequer tinha interesse. Então, olha só, o fato de eu me tornar um ateu fez que eu buscasse saber mais sobre religiões, mesmo não sendo religioso. Que interessante, né? E você, mesmo tendo sua religião, não precisa deixar de conhecer e aprender sobre outras religiões, ok? Você pode continuar tendo sua religião ou não religião e aprender mais sobre as outras crenças, os sistemas religiosos. Porque faz muita diferença na vida, porque assim você consegue até mesmo entender as outras pessoas que são religiosas e não são religiosas. Nessa questão, ainda mais, o ato de ter empatia é muito importante, porque aí você consegue entender o lado da outra pessoa, desde que essa pessoa não seja uma fanática religiosa, tá? Porque aí já é um problema e eu até recomendo que tente manter um pouco de distância de pessoas assim, porque elas não estão nem aí, elas só querem saber que do lado dela, como se elas estivessem certas, e tudo que restante está errado, quando é preciso considerar que cada um tem sua escolha e tudo é individual. Mas lembre-se, a empatia nesses momentos é muito importante, porque aí a gente consegue ter respeito pelo próximo, ok? Por aqui é só, eu realmente espero que você tenha entendido e gostado. Se sim, deixe seu gostei, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima.